Fala galera, Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Tô me sentindo astronauta, tô de capacete novo. Cara, vambora trocar uma ideia sobre um programa para compactar e descompactar arquivos, o tal do 7-Zip, que eu considero, se não for um dos melhores programas para esse propósito. Logo após a vinheta. Acesse www.7-zip.org e logo na página inicial você vai ter link para download da ferramenta em 32 ou 64 bits e informações pertinentes a ele, como tipos de arquivo que ele é compatível. Por exemplo, esse carinha aqui, ele é compatível para descompactar. É uma variedade imensa de formatos, mas eu vou focar aqui talvez os principais: ARG, CAB, DMG, FAT, GPT, ISO, LZH, LZMA, MBR, NTFS, AR, RPM, UDF, UEFI, VDI, VHD, VHDX, char, Z, que é o próprio 7-Zip, e também, óbvio, Zip. E ele é compatível para comprimir ou compactar nos seguintes formatos: 7Z, que é o do próprio, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP e WIN. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Esse cara, com ele é possível você extrair os arquivos de uma ISO, seja ela de um sistema operacional, como o Windows, por exemplo, ou uma ISO de um jogo. Sim, ele é compatível até com isso. E o detalhe, além dele ser bem pequeno, ele é código livre. Bom, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no site oficial, vai clicar em Download e vai baixar a versão para a arquitetura do sistema que você já tiver instalado no seu PC. No meu caso, eu estou baixando a versão 23.01 para a arquitetura x64. Terminado o download, você vem aqui na pastinha onde você baixou e instala. Eu costumo executar como administrador. Bom, eu não vou instalar porque ele já está instalado na minha máquina. Mas o processo de instalação é selecionar a pasta e clicar em Install, só isso. Agora vem algumas configurações que eu recomendo que você faça. Depois que ele estiver instalado, você vai lá onde está o atalho para executá-lo, botão direito e manda executar como administrador. Vou explicar o porquê. Abrindo a tela inicial dele, você vem aqui em Ferramentas, Opções. Aqui você vai escolher o tipo de arquivo que ele vai ser o programa padrão para abrir. E cara, eu te recomendo o seguinte: na primeira fileira são os tipos de arquivos, a segunda fileira é o programa que é o default, o padrão para abrir esses arquivos pelo usuário que está logado na máquina, e a última fileira é o programa padrão que vai abrir cada um desses tipos de arquivos para todos os usuários. Por que eu mandei você executar isso como administrador? Simples, se a sua máquina for uma máquina compartilhada com outras pessoas, ou seja, se o seu Windows, a sua instalação, possuir mais de um login de usuário, e você quer que todo mundo utilize o 7-Zip como padrão, se você não executar como administrador, as configurações vão ser aplicadas apenas para o perfil que está utilizando a máquina nesse momento. Se você executar como administrador, aí você vai conseguir vir aqui, ó, e clicar no maisinho para marcar todos os tipos de arquivos para todos os usuários e para o seu usuário, para que todos eles abram com o 7-Zip. Feito isso, clique em Aplicar. Agora vem na aba 7-Zip. Eu recomendo que você venha aqui e marque ícones no menu de contexto, que é para que apareça o atalho do 7-Zip e todas as suas opções quando você clica com o botão direito em qualquer arquivo do seu computador. Sabe aquele menuzinho maroto do Windows que ele tem os atalhos para funções? Então, se você marcar aqui, as opções relacionadas ao 7-Zip vão aparecer ali para você. Torna a coisa mais prática. Aqui embaixo, eu costumo configurar assim. Eu não gosto de usar a verificação CRC, então eu desmarco. Eu não gosto de ter a opção de comprimir e enviar por e-mail, porque eu nunca uso essa opção, então eu desmarco todas as três. Eu não gosto de ter a opção testar arquivo compactado ali, porque eu nunca uso essa opção. Então eu desmarco ela. Eu desmarco a segunda opção, que está como abrir arquivo compactado, e eu esqueci o nome desse símbolozinho para o lado, e o resto eu deixo assim. Beleza, agora você vem aqui em configurações, eu costumo marcar a primeira e a segunda opções. Feito isso, clique em aplicar, clique em OK. Agora você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui na minha pastinha com alguns jogos que eu tenho para instalar no meu PC para começar a fazer gameplay, eu tenho arquivos no formato zip. Se eu der 2 cliques, eles vão abrir direto
com o 7-zip. Eu tenho arquivo também no formato ISO. Se eu der 2 cliques, eu vou ver todo o conteúdo desse arquivo ISO. Ops! Por exemplo, aqui na pasta que eu tenho as ISOs do Windows 10 e 11, se eu der 2 cliques, essas ISOs vão ser abertas pelo 7-zip. E se eu apertar com o botão direito, lembrando que aqui eu estou usando o Windows 10. No Windows 11, se você clicar com o botão direito, você precisa ir na última opção do teu menu para abrir mais opções e lá vai aparecer o item 7-zip. E com o 7-zip aparecendo, você passa o mouse nele e você vai ter todas as opções. Abrir arquivo compactado, extrair arquivo aqui, extrair arquivo em e as demais. Se você clicar em extrair aqui, ele vai pegar todo o conteúdo desse arquivo e vai simplesmente jogar para essa pasta onde está o arquivo original. No meu caso aqui é ISO. Se eu clicar em extrair em, aspas, o nome do meu arquivo, ele vai criar a pasta com esse nome e vai extrair todos os arquivos dessa sua ISO, no caso, dentro dessa pasta. Assim você evita de ter uma suruba de arquivos misturados, tá? E se você quiser compactar, mesmo processo. Eu posso pegar os 2 arquivos que tem aqui, as 2 ISOs, botão direito, vou lá no menuzinho, 7-zip, e mando adicionar arquivo compactado, adicionar arquivo como, aí vai ter o nome dele, .7z, que é no formato do 7-zip, ou a opção .zip. Se você quiser um controle maior, você vem adicionar o arquivo compactado, 3 pontinhos, ele vai abrir essa telinha, e nela você pode escolher algumas opções. Por exemplo, você pode escolher o formato, que são aqueles 4 que eu mencionei. Você pode escolher o nível de compressão. Quanto mais alto o nível, maior a compactação do seu arquivo. Porém, vai demorar muito mais tempo para ele compactar e, consequentemente, vai demorar também mais tempo na hora de descompactar, tá? Eu costumo botar apenas armazenar, porque, na verdade, quando eu vou baixar uma ISO ou algum instalador, alguma coisa, eu sempre tendo a considerar o tamanho do arquivo e o tamanho de espaço que eu tenho livre. Então, para mim, cara, uma compactação mais extrema não vai fazer muito sentido, sacou? Eu prefiro a agilidade. Então, quando eu boto em armazenar, ele apenas pega todos os arquivos que você selecionou, junta tudo no formato que eu selecionei, no caso aqui o zip, e gera para mim o arquivo final com todos eles ali dentro. Ou seja, é um arquivo compactado, só que sem nível nenhum de compressão. Então, na verdade, quando eu seleciono essa opção para fazer esse procedimento de compactação, ele acontece muito mais rápido. E, consequentemente, na hora que eu vou descompactar isso, também é muito mais rápido. Sacou? Só que assim, óbvio, se você pegar lá, no caso aqui são 2 ISOs que dão um total de mais ou menos 11.2 GB. Se eu clicar em armazenar, o 7-zip vai gerar um arquivo final para mim com exatos 11.2 GB, porque ele não está compactando. Por outro lado, eu tenho um procedimento de armazenar esse arquivo no formato .zip muito mais rápido e na hora de descompactar, de extrair desse zip, também muito mais rápido. Então, para mim, isso é vantajoso. Para você, você vai escolher a opção que melhor se adequar à sua necessidade, tá? Além disso, você tem as opções de dividir esse teu arquivo, e aqui ele tem algumas pré-definições e alguns parâmetros a nível de linha de comando, se você souber o que está fazendo. Se você tiver um arquivo grande que você precisa quebrar esse arquivo em, sei lá, 2 partes, para facilitar o envio, ou upload, ou armazenamento dele num pendrive ou algo assim, você vem aqui e faz um cálculo base, qual o tamanho máximo que você precisa que cada parte desse arquivo tenha. Sei lá, vamos supor que eu preciso que ele tenha no máximo 700 MB. Eu venho aqui e clico 700. Ou seja, se eu clicar em OK, ele vai pegar o total disso e vai dividir por 700 e vai gerar um número X de arquivos para esse meu arquivo compactado completo, sacou? Aí entra aquelas paradinhas de 001, 002, 003. Você já deve ter visto isso em torrents e em sites de compartilhamento de animes, coisas assim. É isso, é quando você quebra um arquivo compactado em múltiplos arquivos, sacou? Além disso, você tem também a opção de definir uma senha para esse teu arquivo compactado. Você define a senha e repete ali embaixo. E você tem um método de criptografia, de encriptação, ou seja, um método de segurança para esse arquivo compactado. E aqui ele tem os 2 padrões. Zip Crypto, que é um padrão muito comum e muito utilizado, porém ele também é compatível com o padrão AES 256, que hoje é talvez o
padrão de criptografia mais avançado que existe. Isso aqui é o padrão AES em 256 bits. Para você ter uma ideia, para quebrar isso, seria necessário um supercomputador rodando há não sei quantos anos para quebrar uma senha. Sacou? Claro, a máxima aqui ela não se aplica em todos os casos, porque a gente sabe que é possível aparecer um moleque aí de 10, 11 anos com uma mente genial e quebrar isso aqui em 5 minutos, como já aconteceu. Mas isso é uma história para um outro vídeo. É isso, eu espero que tenha sido útil. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aqui e compartilha. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.